Olá pessoal, sou Leão Gussonato e serei seu professor na disciplina de Geografia, na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje falaremos sobre o contraditório modelo de desenvolvimento econômico e seus impactos para o clima global. Vamos lá? Esse nosso desenvolvimento predatório, esse nosso desenvolvimento econômico predatório, ele é predatório em que sentido? Na emissão de gases do efeito estufa, principalmente pela atividade industrial, escapamentos de automóveis, esgotamento de recursos naturais, poluição, desmatamento, queimadas, queimadas e pecuária extensiva. O Brasil é um dos líderes na emissão de gases do efeito estufa, que contribui para o aquecimento global. Quando a gente olha ali nos rankings, o Brasil nem sempre está entre os primeiros, porque geralmente esses rankings ignoram as queimadas. Mas o Brasil, além de ter um parque industrial relativamente grande, ter bastante automóveis também, a gente tem um grave problema que são o quê? As queimadas. Queimadas no Pantanal, queimadas no Cerrado, queimadas na Amazônia. E geralmente esses levantamentos não levam em consideração a queimada porque existem muitas queimadas naturais. Mas no Brasil, a maioria delas são queimadas antrópicas, ou seja, feitas pelo ser humano e na maioria das vezes criminosas, né? Então quando a gente leva isso em consideração, aí o Brasil dá um bom salto. Esse gráfico aqui, a gente pode perceber a variação do desmatamento do Brasil, né? Sempre teve desmatamento, nunca foi isso dos anos 90 até mais ou menos 2021. Sempre teve desmatamento, mas tem momentos em que ele está muito acelerado, momentos que ele está mais recuado. Ele deu uma pequena recuada, mais ou menos entre os anos de 2007, 2008, até os anos de 2016, mais ou menos, quando ele volta a dar uma grande subida. Aí mostra só 2021, mas até 2022 com certeza dá um grande aumento e infelizmente 2023 ainda está difícil de diminuir esse ritmo de desmatamento. O sonho ideal seria o desmatamento zero, né? Mas pelo menos um desmatamento mais controlado, mais racional, isso a gente poderia tentar, mas ainda está muito longe de acontecer. E esse desmatamento, ele ocorre para quê? Não vai lá e desmata de qualquer forma, porque eu sou malvadão e eu quero matar árvore. Não é assim. Há um interesse econômico. Lembra que eu falei de desenvolvimento econômico predatório? Há um interesse econômico. Vamos pensar na floresta amazônica. São árvores que estão lá, muitas delas, há mais de 200, 300, 500 anos. Elas têm uma madeira muito valiosa, né? Então, madeireiros pensam em pegar essa madeira para vender para outros lugares do Brasil e principalmente para o exterior, para a Europa, né, e ganhar bastante dinheiro com isso. Além disso, também depois desmata até as madeiras que não valem tanto, para poder fazer carvão, para poder fazer madeiras móveis de menos qualidade e principalmente começar a pecuária e agricultura. Pecuária bovina, principalmente. Por que principalmente pecuária bovina? Se a gente para pensar, o nosso país tem tanto boi, mas tanto boi, que tem mais boi que gente. Tem muito, principalmente na região centro-oeste e nas franjas da Amazônia, e também em outros estados, no Brasil inteiro, mas principalmente nessa região onde avança a fronteira agrícola, para onde o desmatamento está acontecendo cada vez de maneira mais acelerada para colocar o boi para pastar ali. Tudo bem? Solta a vinheta da hora da tirinha. Eu trouxe 3 tirinhas para a gente entender principalmente essa questão do boi que eu estava falando para vocês, né? Vamos lá, começar uma de cada vez. Essa primeira mostra uma vaquinha conversando com seu filho e diz o quê? Um dia, meu filho, a Amazônia será sua. O que ela está querendo dizer com isso, né? Que está sendo desmatada a Amazônia para colocar o boi ali. Depois mostra uma vaquinha lá e o que ela está fazendo? Um pum. Pum, aquele pum clássico que todo mundo faz. Só que a vaca, por ser um ser ruminante, ela tem um processo digestivo muito mais lento que libera muito mais gases. Então, sim, criar boi, vaca, enfim, animais ruminantes de grande porte, criar em larga escala, contribui para a poluição, porque conforme eles vão peidando, desculpa a palavra, eles vão liberando CH4, que é um dos gases danosos para o efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. E aí a tirinha diz o que pra gente? Ali atrás tem um monte de fábrica que fala, e só nós que levamos a culpa. De fato, a culpa não é só das fábricas. A pecuária, por incrível que pareça, a pecuária bovina extensiva, né, em grande quantidade, também contribui, né? Mas aí a gente vem para a última tirinha que eu fiz questão de colocar aqui para vocês. 2 vaquinhas conversando. Uma fala para a outra.
Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que nós faremos? Colocaremos nas galinhas. E aí, gente, de quem é a culpa? A culpa não é da vaca. A vaca não teria mais de 200 milhões de cabeças de gado e sempre renovado, porque mata para a gente poder se alimentar e vender, enfim, e colocar outras lá. Não teria tudo isso no Cerrado do Brasil, na Amazônia brasileira. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas o boi e a vaca não são espécies brasileiras. A gente trouxe lá da região da Eurásia, né, Europa e Ásia para cá. Então a culpa não é da vaca. De quem que é a culpa? De estar produzindo nesse esquema com tanta produção, tanta velocidade, tanta poluição? É nossa, né? Então faz essa brincadeirinha aí que a Amazônia não vai ser da vaca, né? A vaca vai ser colocada lá por quem? Por nós, né? Seres humanos, e não nós seres humanos apenas, nós seres humanos nesse modo predatório de desenvolvimento econômico. Tudo bem? Aqui esse gráfico, gente, ajuda a gente a entender a evolução da temperatura a partir da Revolução Industrial, né? Um período um pouquinho depois da Revolução Industrial, como que vai aumentando a média da temperatura global, né? Tem umas oscilações, mas ela vai, em média, aumentando. Será que é coincidência? Tem a Revolução Industrial em um modelo predatório de desenvolvimento econômico, onde vai se liberando cada vez mais gases poluentes, gases que contribuem para o efeito estufa e aquecimento global, e, consequentemente, será que é uma consequência sem querer? Como que é? Por que não é sem querer, então, que vai aumentar a temperatura global? Uma coisa ajuda a levar a outra. Os efeitos das mudanças climáticas. Vocês devem ter percebido, gente, que eu falei vários nomes. Mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa. Falei esses 3 nomes aí para dizer meio que a mesma coisa. Mas será que é exatamente a mesma coisa? Bom, falam sobre o mesmo tema, mas tem diferenças, né? Vamos começar pensando em mudanças climáticas. O clima muda? Sempre mudou. Todo mundo gosta de desenho, por exemplo, e já pôde assistir aquele desenho Era do Gelo. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, é um desenho bem legal aí pra gente se divertir. E óbvio, é uma ficção e tal, mas ele mostra uma realidade de animais da Era do Gelo, de dezenas de milhares de anos atrás. É óbvio que é uma ficção, mas ele mostra um cenário que existiu. Um cenário de um mundo congelado. Então o mundo já esquentou. Então as mudanças climáticas, elas foram causadas pelo ser humano naquela época? Não. Até já existia ser humano, mas era em pequena escala. Não tinha ainda a Revolução Industrial. Tinha uma produção bem menor. Enfim. Então por que mudou? Porque o clima muda naturalmente. Tá? O clima sempre vai mudar. Essas mudanças estão relacionadas com aproximações que a Terra faz do Sol, distanciamento que a Terra faz do Sol, com poluição natural que a Terra libera por meio dos vulcões e outras formas. Tá? Então sempre existiu. Então a gente pode falar, mudanças climáticas, elas existem, mas elas podem ser o quê? E elas são o quê? Potencializadas por ações antrópicas. Professor, mas o que é antrópico? Antropo significa ser humano. Então antrópico feito pelo ser humano. Mudanças climáticas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Só que nós estamos acelerando elas, causando o tal do aquecimento global, né? O mundo poderia já estar esquentando? Talvez, mas que de fato está acontecendo num ritmo mais acelerado por causa que nós estamos poluindo cada vez mais e liberando gases poluentes e que contribuem para esse fenômeno, isso já é um fato praticamente comprovado pela ciência, tá? E aí eu falei para vocês efeito estufa. Esses gases, principalmente o CO2, eles causam efeito estufa. Tá, então o efeito estufa vai gerar o aquecimento global. Então o efeito estufa é ruim? Não, o efeito estufa pode ser bom. O problema é a intensificação dele. Tá? Se não existisse CO2, que é o nosso principal gás de efeito estufa, não haveria vida na Terra. Então a gente precisa de CO2 aqui. Tá? A gente precisa porque isso faz com que nós, olhando ali pela imagem, a gente consegue deixar a temperatura da Terra num clima mais propício para a vida, porque os raios solares eles entram na Terra, eles refletem, só que a estufa formada pela atmosfera, né, que é a camada de gases que envolve a Terra, segura esses gases aqui. Só que se a gente deixa essa atmosfera mais densa com esses tipos de gases, vai ficar ainda mais quente. Deu para entender então, gente? Aquecimento global, mudanças climáticas.
é algo natural, mas que nós intensificamos por meio dos processos de liberação de gases do efeito estufa, como o CO2. CO2 é ruim? Não, mas no excesso que nós estamos liberando, a gente impede, quer dizer, a gente faz com que tenha mais calor aqui na Terra, com que os raios solares não consigam refletir para fora aqui da Terra, ficando cada vez mais quente. Tudo bem? Tá. E o que acontece com essas mudanças climáticas que a gente está intensificando, acontecendo cada vez mais, né? O que vai acontecer? Vai intensificar fenômenos extremos. Então, por exemplo, furacão sempre existiu, né? Fenômenos climáticos extremos, é bom deixar claro. Furacão sempre existiu. Ciclones extratropicais sempre existiram. Secas sempre existiram. Claro, cada um em algum lugar do planeta, de acordo com o clima que ele existe ali, que tem ali. Mas isso está sendo intensificado, então a gente está tendo períodos de secas mais severos, tendo ocorrências mais comuns de furacões. Antes acontecia numa quantidade, agora está acontecendo uma quantidade maior. E isso, além de ser um problema para a natureza, é um problema porque gera perda de vidas humanas também, né? Vamos lá. E o que a gente faz sobre isso? Já que a gente está vendo essa coisa acontecer, que a gente está contribuindo, será que isso não gera uma preocupação das pessoas, das autoridades? É lógico que gera, né? Então, desde 1972, a ONU decidiu organizar conferências para debater o que está acontecendo sobre o clima, né? A primeira conferência foi a Conferência de Estocolmo, exatamente no ano de 1972. Estocolmo, para quem não sabe, capital da Suécia. Ali foi o primeiro grande encontro organizado entre que vários países, também muitos grandes empresários se reuniram para poder entender o que está acontecendo, porque a gente já estava começando a sentir os efeitos, né? Que a gente está sentindo muito mais severamente hoje. E aí o que foi pensado? Primeira coisa que foi pensado, o Brasil teve um papel muito importante nisso, foi de quem é a culpa? Porque existiu um clube de países ali, né, que falavam, então, ó, os países pobres aí não vão poder se industrializar, não vão poder melhorar a sua economia, porque, né, se vocês se industrializarem também igual a gente, aí o planeta Terra não dá conta. O Brasil foi um dos líderes em falar, não é assim. O que o Brasil falou? Ele teve uma ideia chamada direito ao desenvolvimento, né? O que era esse direito ao desenvolvimento? Ele vira e fala, não é justo que nós, nações mais pobres, pouco industrializadas, que a gente vá pagar o pato de não poder se desenvolver porque vocês ricos já destruíram tudo, então a culpa é de vocês. O Brasil é o líder desse discurso e ele vira o jogo. Ele fala, não, é o direito ao desenvolvimento. Vocês que já poluíram tudo, vocês que dão uma maneirada aí. Agora é a nossa vez. A gente pode parar para pensar, putz, não devia ser vez de ninguém, né? Mas a gente sabe que na geopolítica tem disputas e que os países pensam em se desenvolver. Então foi o discurso usado pelo Brasil e que a grande maioria dos países subdesenvolvidos, emergentes, enfim, o chamado terceiro mundo da época, hoje a gente não fala mais assim, mas na época se falava, comprou a ideia, tá? E continuou esse debate. Então, de quem é a culpa? Pelo menos já ficou claro que tinha um problema acontecendo e que o mundo inteiro reconhecia. Outra grande conferência ambiental que vai ter vai ser no ano de 1992, 20 anos depois de Estocolmo. E vai ser aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Ela vai ser chamada de Eco Rio 92 ou só Eco 92. Ela é muito importante. Tá? O que ela vai falar? O fato de ser no Brasil é muito importante porque o Brasil ele é uma potência ambiental. É o país com maior quantidade de água do mundo, maior floresta tropical equatorial do mundo, maior biodiversidade do mundo, ao mesmo tempo um dos que mais faz desmatamento, mais faz poluição. Então o Brasil é um país, os analistas falam, né, um player, falando em inglês aí, é um player relevante nesse cenário. A gente não pode ser levado em desconsideração, a gente tem que ser considerado. Tá? Então é muito importante que tenha sido lá na Eco Rio 92 e que é onde vai ser proposto uma ideia de desenvolvimento sustentável, que eu vou falar mais pra frente para vocês, tá? Que vai contra essa ideia de desenvolvimento predatório que a gente vive há séculos. Tudo bem? Depois da Eco Rio 92, começou a haver COPs. O que são COPs? São reuniões periódicas para debater as questões climáticas.
Em 1997, se não me falha a memória, ocorreu uma conferência em Kyoto, no Japão, onde vai ser feito o Protocolo de Kyoto. O que é isso? Para a gente poder pensar o desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar numa diminuição da emissão dos gases do efeito estufa. Como? Então vamos colocar aqui um protocolo que os países têm que assinar, que eles vão seguir, que vai ter uma diminuição. E para que tenha uma diminuição e a gente falar de quem que é a culpa, de quem não é a culpa, né, voltando ainda lá ao discurso do direito ao desenvolvimento, vai ter uma coisa chamada crédito de carbono. O que é crédito de carbono? É o mercado onde um país compra o direito do outro de poder poluir. Então, por exemplo, a Alemanha, pode ser uma empresa também, não precisa ser só um país. A Alemanha, ela chega e fala, eu quero poluir mais, mas eu já passei da minha cota, né? Eu estou poluindo aí há séculos. Brasil, e se eu comprar o seu direito de poluir? Isso se chama crédito de carbono. É basicamente isso. Como que ela vai comprar esse direito? Ela dá um dinheiro para o Brasil ou para uma empresa brasileira, algo assim, para que se comprometa a preservar uma grande área florestal. Enquanto isso, a Alemanha vai poder desenvolver alguma indústria, algo assim, que gere poluição. Tá? Eu dei exemplo de Brasil e Alemanha, um exemplo fictício, mas que pode acontecer. Enfim, pode acontecer entre vários países. Se o Brasil, por exemplo, quiser... O Brasil tem o direito de poluir um pouquinho mais. Mas se ele quiser poluir, mas sem aumentar a sua cota, ele pode comprar direitos... ele pode comprar crédito de carbono de, sei lá, da Colômbia, por exemplo. Tá? Então vira um mercado. Críticos vão dizer que esse mercado, na verdade, só vai fazer gerar mais luta por dinheiro e mais poluição. Mas a ideia até que não é de toda ruim. E depois do protocolo de Kyoto, vai ter várias outras COPs. Se não me falha a memória, a cada 2 anos vai ter essas reuniões. Só que nunca foi imposto uma meta certinho de redução. Quanto que cada país vai ter que reduzir das emissões de carbono. Até que chega em 2015 o Acordo de Paris, né, na COP de Paris. Lá é criado um plano onde todos os países que assinarem são obrigados a diminuir em tantos por cento a sua emissão de gases do efeito estufa. Isso é muito bonito, isso é muito legal, mas será que todos os países assinam? Infelizmente não. Estados Unidos, por exemplo, não assinou o protocolo de Kyoto. Então ele não estava participando dessa coisa. Qual que era o argumento que ele utilizava? Que nenhum outro lugar do mundo pode influenciar no desenvolvimento econômico deles. Que eles não seriam prejudicados porque a conferência de Kyoto, o protocolo de Kyoto decidiu. Eles falaram que teria esse desenvolvimento prejudicado. Teria, mas vamos lembrar, é um desenvolvimento predatório. Lembra que eu falei que eu ia dizer o que é desenvolvimento sustentável, gente? Então vamos lá. Desenvolvimento sustentável é um tripé. Como assim? 3 coisas. 3 coisas. Não adianta a gente ter desenvolvimento econômico se a gente tem destruição do meio ambiente e se a gente tem concentração de renda. Então a gente tem que ter desenvolvimento econômico. Isso não é ruim, isso é ótimo. Mas não adianta nada. Então o que a gente faz? Para poder desenvolver a economia de uma maneira que destrua o mínimo possível o meio ambiente, gaste o mínimo possível de recursos naturais, polua o mínimo possível e recupere sempre que for possível de recuperar. E que as riquezas geradas a partir desse desenvolvimento econômico sejam distribuídas de forma mais justa, né, então socialmente mais justo. Isso é o desenvolvimento sustentável. Ele não é apenas ambiental, ele é econômico, ambiental e social. Tudo bem? Ele começou a ser debatido antes da Rio 92, mas é na Rio 92 que ele é posto como uma meta, né? Como uma meta que infelizmente não é muito alcançada, embora haja alguns projetos, algumas coisas que até acontecem, mas de maneira muito, muito pontual ainda no nosso país e no nosso planeta como um todo, né? Pessoal, solta a vinheta da hora da tirinha. Essa tirinha eu acho que mostra muito o que eu queria explicar para vocês, gente. Eco 92, quando a ideia de desenvolvimento sustentável, Agenda 21, que foi 21 propostas para o século 21, né? Nós estamos no século 21, mas em 92 ainda era 20, tudo para melhorar o desenvolvimento social, ambiental do nosso planeta. Então vamos lá, a primeira imagem mostra uma árvore bonita, florida, né? Com bastante folha, lá em 92, quando essa proposta foi colocada na mesa. Depois, na Rio+20, que foi um outro encontro que aconteceu,
em 2012, já mostra essa árvore sem suas folhas. E na Rio+40, né, que talvez um dia vai acontecer, nem árvore mais vai ter. Então não adianta nada a gente ter a ideia de desenvolvimento sustentável é linda, se na prática ela não for possível, se a gente não conseguir colocá-la em prática. E aqui a gente tem uma lista, gente, de países que mais emitem gases. Não está levando em consideração queimadas e algumas outras formas de poluição, tá? Mas vamos lá. Hoje em dia, a China, por ser considerada a fábrica do mundo, né, nas últimas décadas aí ela disparou como o país de maior produção industrial do mundo, então ela é a que mais produz CO2. Lembrando, CO2 não é o único gás de efeito estufa, mas é o mais famoso aí. Estados Unidos em segundo, Índia, que também vem passando por um crescimento assustador, Rússia, Rússia que usa muitos combustíveis fósseis, né? Lembrar, petróleo, gás natural, carvão mineral, são combustíveis que contribuem muito para o aquecimento global, né? Para o efeito estufa. Japão, Irã, só a gente lembrar que o Irã tem muito petróleo, Alemanha, maior economia europeia, né? Arábia Saudita, também muito petróleo, e por aí vai. Então, aí seria uma listinha para vocês terem uma ideia, e dá para a gente pesquisar e procurar ainda mais. Mas olha o Brasil aparecendo ali, 0,5. Se a gente levar em consideração queimada, o Brasil dá um salto aí, tá? Então, o Brasil já polui bastante, porque a gente tem muitos automóveis, uma população grande, grandes cidades, um parque industrial relativamente grande, mas se levar em consideração as queimadas, isso aumenta ainda mais. Agora eu vou deixar uma perguntinha aí para vocês, gente, para ver se estão prestando atenção aí na aula. E para finalizar, a gente tem essa frase do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que foi o líder da independência da Índia, um cara considerado como pacifista, defensor da paz, inclusive do meio ambiente também. O que ele diz aqui pra gente? A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Ou seja, se a gente continuar com esse sistema predatório, né, com esse modo de desenvolvimento econômico predatório, a natureza não vai dar conta. Ela garante tudo que a gente quer, menos essa nossa grande ganância que a gente acaba tendo. Então é isso, pessoal. Peço que vocês deem uma olhadinha lá no link do Saiba Mais, para ter mais acesso a mais dados sobre esse tema, que vocês pesquisem um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Bons estudos.